Bora, nação tricolor, tudo bem? Vou falar das últimas de Grêmio. Renato Portaluppi foi pra coletiva ontem e acabou com tudo. Renato quebrou os pratos com a imprensa, fechou o treinamento do CT, criticou a imprensa por conta do título do Fluminense. Por que o título do Fluminense? Porque ela tinha Diogo Barbosa, tem o Thiago Santos, foi até o Bahia falar da atuação do Tassiano. Renato ontem tava, olha, a fim de desabafar. E é todo o direito dele, tá? Afinal de contas, ele foi muito criticado e ele queria responder. Vamos falar sobre isso? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora... Bora então, torcedor, repercutir os bastidores da vitória do Grêmio de ontem contra o Guarani de Bagé, porque os bastidores foram tensos, os bastidores foram pegados, e o Renato ele foi para a coletiva a fim de dar uma resposta às críticas que aconteceram durante a semana ao treinador. Então vamos falar sobre isso, porque o Renato ele mostrou um clima bem tenso que parece estar acontecendo nos bastidores do tricolor. Vamos falar sobre isso. O Renato ele diz o seguinte, olha, quando se trata do Renato, as pessoas parecem que querem aparecer. As pessoas criticam e depois querem saber o porquê que eu não viajei, o porquê que eu não fui pro jogo. O Renato ele disse que já estava definido há algum tempo que ele não iria para essa partida, que foi definida essa questão em conjunto com o presidente Alberto Guerra e também com o vice de futebol o Antônio Brum. Ele disse que existe uma mania entre algumas pessoas da imprensa, inclusive até entre torcedores, de dizer que ele manda no Grêmio. E aí ele pediu para perguntar pro presidente Guerra se algum dia ele passou por cima de alguma determinação do presidente. O Renato ele disse que o motivo dele ir com reservas para o jogo contra o Guarani é porque o Grenal ele foi muito desgastante. Alguns jogadores precisaram de 3-4 dias para voltar a ter o seu pleno físico para poder treinar. Estavam com a perna pesada, estavam desgastados e que, por óbvio, ele não colocaria esses jogadores em Juí para poder jogar uma final de Recopa e daqui a pouco perder esses jogadores tanto para a continuidade do Campeonato Gaúcho e até mesmo para a Libertadores ali na frente. Ele citou uma coluna que um jornalista fez ontem durante o dia, dizendo que o Renato ele manda no Grêmio e tudo mais. E aí ele disse, olha, perguntem pro Romildo Bolzan, pro ex-presidente Romildo, se algum dia eu mandei no Grêmio, se eu passei por alguma determinação dele, como muitos dizem há anos. O Renato ele pediu para a imprensa ir atrás de uma informação que é o porquê o jogo dessa final de Recopa desse ano foi em Ijuí. Segundo ele, no ano passado, o Grêmio fez um acordo com o São Luís, pediu para o São Luís para trazer a final da Recopa do ano passado para a Arena, porque era a estreia do Soares, porque teria também muito mais público, e o São Luís aceitou o pedido. Só que o São Luís pediu uma compensação financeira porque ia perder muitos valores de ingressos. E aí, claro, o Grêmio foi ali e pagou 60, 70, 80 mil reais. O Renato citou esses valores, mas ele não soube especificar ao certo quanto foi, tá? O Renato ele disse que ele não viajou com o elenco reserva para Ijuí porque ele precisava ficar em Porto Alegre para treinar com o elenco daqui. Ele disse que precisava dar treinamento de entrosamento para essa equipe. E aí ele termina dizendo, olha, quem é que vai dar o treinamento aqui em Porto Alegre? O presidente? Se eu fosse para lá, não ia ter como ficar aqui, segundo o próprio Renato. Ele lembrou que no carnaval do ano passado, ele foi para Ijuí, e no carnaval desse ano, enquanto o Grêmio foi jogar contra o Ipiranga e ele ficou em Porto Alegre, muita gente começou a levantar suspeitas e dizer que ele não teria ido para ir pro Rio e tudo mais, para pular carnaval. Enquanto, na verdade, ele ficou aqui também dando treino, como aconteceu no ano passado. O Renato ele deu os parabéns para o São Luís, disse que o São Luís foi muito melhor que o Grêmio, inclusive, que o São Luís mereceu muito o título, mas ele não achou uma atitude antidesportiva do tricolor em não voltar a campo para pegar a medalha de segundo colocado. O Renato ele vai além, ele disse que o Grêmio até pensou em voltar a campo depois, e aí ele fala em 3, 4 minutos, só que o presidente da federação foi para os microfones e começou a falar besteira. Só que aqui eu faço um asterisco nessa fala do Renato, porque não foram 3, 4 minutos. A gente sabe que a montagem de palco, montagem de estrutura para dar medalhas e tudo mais demora no mínimo ali de 5 a 10 minutos. E aí passa os jogadores do São Luís para receber medalha e tudo mais. Então não foram 3, 4 minutos, né? Foram ali de 10, 15, 20 minutos, até mais, dependendo. Então ele disse que não foi uma atitude antidesportiva do Grêmio, ele não entendeu como uma atitude porque eles se preservaram e deixaram o São Luís comemorar o título e evitar mais confusões.
O Renato ele faz um anúncio que vai não só prejudicar a imprensa, mas vai prejudicar o torcedor. Ele diz que a partir de agora, por conta dos cornetinhas de ar-condicionado, os portões do CT estarão fechados e não terão acesso à imprensa. Ou seja, a gente não vai saber, por exemplo, se Cristaldo vai ser utilizado na semana que vem, a gente não vai saber se o Reinaldo teve uma lesão, se o Grêmio não soltar uma nota, a gente não vai saber se o Carvalho voltou a treinar a campo, aquecer, correr, a gente não vai saber mais nada disso. Nada disso, a não ser que o Grêmio queira que a gente saiba ou que acabe vazando uma informação. Isso não prejudica só o trabalho da imprensa, mas também as informações que chegam a ti, torcedor, não é verdade? O Renato ele garantiu que cobrou os jogadores logo que eles chegaram aqui em Porto Alegre, porque não tem como o time adversário ter mais vontade do que a equipe dele, principalmente numa final de campeonato. Ele disse que cobrou, teve cobrança, que não é pra achar que ele passou a mão na cabeça, só que a cobrança, claro, acontece do jeito dele entre quatro paredes. O Renato falou sobre a estreia do Diego Costa, ele disse que é um jogador que vai ajudar muito na temporada, ele gostou muito da estreia do Diego, que ele entregou muita intensidade, é um jogador que tá há muito tempo parado e mesmo assim ele conseguiu entregar bastante nesse pouco tempo aí, nessa pequena pré-temporada que ele fez. Ele que treinou a parte física, é verdade, mas ele teve muito pouco tempo de pegar entrosamento com a equipe. O Renato ele citou também o Pavon, um jogador que ele elogiou demais, porque o Pavon, além de ser um jogador de Copa do Mundo, ser um jogador de seleção, o Pavon, ele, pra característica que o Renato gosta muito, é um jogador que ele joga muito bem, porque ele consegue colocar o Pavon também em outras posições. O Renato, ele cita que durante a partida ele tira o Cristaldo, para preservar o Cristaldo, que já tava com amarelo e tudo mais, e coloca o Pavon pelo meio. Então é outra característica que ele gosta muito do Pavon, além, claro, de ser um jogador que ajuda muito dentro de campo e tá arrebentando desde que chegou ao Grêmio, né? No final da coletiva, o Renato ele fecha essa coletiva com chave de ouro nesse clima tenso e nessa questão das cornetas a alguns da imprensa, porque ele pede para ser perguntado sobre o título do Fluminense. Ninguém vai perguntar do título do Fluminense, e aí ele cita Thiago Santos, o Diogo Barbosa, que foram campeões, ele cita também lá no Bahia o Tassiano, que tá comendo a bola por lá. O Renato, ele parece que ele não superou esses três jogadores, né? Parece que ele não supera a saída desses três jogadores. E quando ele faz essa crítica diretamente à imprensa, ele não tá direcionando essa crítica só pra imprensa, né? Tu, torcedor, pediu a saída do Diogo Barbosa. Tu, torcedor, pediu a saída do Tassiano. Tu, torcedor, foi até a arena e vaiou o Thiago Santos. O Thiago Santos, ele saiu da arena, ele saiu do Grêmio, porque ele foi vaiado. E muito. E não foi só num jogo, foi em 2, 3. Tanto que o Suárez, vocês lembram o Suárez, quando ele é muito vaiado pela arena, o Suárez pega, tira uma foto com o Thiago Santos e publica a foto na rede social dele em forma de dar um carinho, dar um afago pro jogador que estava sendo muito criticado. Então não é pra imprensa só que o Renato tem que direcionar essa crítica. Direciona pro torcedor. Por que ele não falou que o torcedor foi culpado também? O Thiago Santos ele sai do Grêmio porque o torcedor não aguentava mais. O Renato ele ia pra coletiva e pedia paciência com o Thiago Santos. O torcedor deixava, até que chegou um ponto que o torcedor não aguentou mais. O Thiago Santos ele não entrava no jogo, ele entrava na partida e ele ficava, sabe? Tipo o Natan Pescador, assim. A crítica é só da imprensa? Tu não queria sair do Thiago Santos, do Diogo Barbosa, do Tassiano? Eu acho que não é só pra imprensa essa crítica, não. Quero saber de ti, o que tu achou da entrevista do Renato? Concorda? Não concorda? Tudo bem. E olha só, tu não concordar com a minha opinião, tu não concordar com opiniões diferentes de outras pessoas que vão comentar aqui nesse vídeo, legal, show de bola. A tua opinião é sempre muito bem-vinda, é um canal totalmente democrático e é assim que a gente tem que construir, tá? Mas olha, tem que respeitar. Tem que respeitar. Tu pode falar o que tu quiser, mas respeita o teu coleguinha, respeita aí o teu companheiro aqui do nosso canal. E a tua opinião é sempre muito bem-vinda. Eu não leio só elogios, não. Eu gosto de ler críticas também, porque é importante pro nosso crescimento, não é verdade? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão com qualquer notícia que terá aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau!